O que é taxa de colocação e por que muitas empresas escondem isso de você? Saiba tudo nesse vídeo que eu vou passar todos os detalhes. Genki, seja Mezawa, tudo bem? E o meu objetivo é ajudar você a ter sucesso no Japão. Bem, nesse vídeo é um pouco polêmico. Geralmente eu faço vídeos assim, né? É porque eu não quero seguir aí uma cartilha das agências e eu acabo fazendo esse tipo de coisa. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar por que existe a taxa de colocação. Às vezes você nem sabe sobre essa taxa de colocação, porque muitas empresas são picaretas. É essa a função mesmo. São picaretas e elas não te falam sobre essa taxa de colocação. O que acontece? Quando você vai para o Japão, muitas das vezes, muitas pessoas não têm dinheiro para financiar a sua ida ao Japão. E eles pedem para ser financiada a passagem para ir para o Japão, certo? Até aqui, beleza? Pois bem, acontece que agências que não são muito idôneas, elas se falam assim: olha, para você ir para o Japão, eu te arrumo a melhor proposta, eu te arrumo o melhor emprego, os melhores salários. Mas nem sempre a gente sabe que não é isso, né? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou te explicar as diferenças de emprego e por que não existe essa coisa de melhor emprego, melhores propostas. Num outro vídeo, num próximo vídeo, eu te passo isso aí, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre essa tal de taxa de colocação. Bem, aí as pessoas ingenuamente e as empresas maliciosamente acabam persuadindo as pessoas para aceitarem essa taxa de colocação que muitas vezes algumas empresas, infelizmente, elas nem te falam que existe essa taxa de colocação. O que eles falam é um pacote. É o pacote para você ir para o Japão, que é passagem, visto e outras taxas. mas eles nunca definem quanto é a passagem, quanto você gastou em documentação e visto, quanto que é essas taxas que eles têm, que eles cobram. Quando você for para o Japão, peça isso tudo direitinho, esclarecido. O que são taxas de colocação, quanto é a passagem, quanto que é o visto, quanto que você gastou por visto. Ó, uma coisa eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui criticando não essas empresas que cobram taxa de colocação. Afinal, todas as empresas precisam obter lucro para poder manter essa função de poder ajudar as pessoas a irem para o Japão. O que eu não concordo é essas empresas esconderem que existe essa taxa, não serem transparentes do valor dessa taxa. Às vezes eles superfaturam a passagem, dizem que a passagem é não sei quantos 1.000 ienes, que na realidade não é isso. Eles estão embutindo lá na sua taxa de colocação e não te explicam isso. Se a questão fosse da passagem, é simplesmente você falar: eu conheço um lugar que vende passagem mais barata, compre por lá. Só que eles não permitem. Por quê? Porque tem a taxa de colocação que eles não querem dizer que existe isso. Isso eu acho muita sacanagem dessas agências que mandam você para o Japão. Bom, todos já sabem que a ICO Japan não cobra taxa de colocação. Para você ir para o Japão, você gasta simplesmente passagem. Lembrando, você pode comprar passagem aonde você achar mais barato, aonde você quiser. Não precisa comprar com a ICO Japan, tá? Isso mostra o nível de transparência que nós temos com os candidatos. Tá? Isso daí foi um jabazinho pequeno aí só para falar, explicar, diferenciar uma agência da outra, tá? Você já começa a ver por aí. Eles dizem que tem a melhor proposta, dizem que tem os melhores empregos, mas no fim é tudo camuflado, eles não dizem nada. E às vezes quando você chega no Japão não é nem aquele emprego que te prometeram. Voltando. Então, as taxas da colocação são isso, são os honorários que as empresas cobram para você ir para o Japão. A única coisa que eu acho errado é eles não dizerem que existem essas taxas de colocação. Beleza? Dito isso, vamos a outro fator que você deve tomar cuidado ao ir para o Japão. Não é chegar você entregando os documentos sem saber, sem definir a sua vaga que você vai trabalhar. Quando você está indo para o Japão, você tem que saber que você está mudando a sua vida para ir para o Japão. Não é simplesmente, eu vou pegar um ônibus aqui, eu vou para a cidade vizinha, eu vou a 200, 300, 1.000 quilômetros que seja de distância onde eu estou. Não é isso. Você está indo para o outro lado do planeta, para uma outra vida, largando o que você tem aqui. É uma coisa muito séria. As pessoas têm que levar a sério. E o que a maioria das agências fazem? Pega os seus documentos, entra com visto, eles usam, de sacanagem mesmo, eles usam um contrato de trabalho aleatório que existe por aí, que às vezes você nem vai trabalhar para essa empresa, para
fala, A gente já iniciou o processo, se você quiser desistir aqui, você vai ter que pagar tantos mil de multa. isso existe, tá? E se tiver pessoas que já passaram por isso, escreve aqui para mim nos comentários que já passou por isso. Muitas vezes a gente pega essas pessoas, e infelizmente a gente não pode fazer nada, porque as pessoas não pesquisaram antes de iniciar o processo de documentação. Então, as dicas é o seguinte. Primeiramente, saiba quanto você irá gastar para ir para o Japão. Quanto será descontado de você lá do Japão. Segunda coisa, saiba o emprego que você for trabalhar no Japão. É igualmente importante, às vezes até mais importante. Você tem que saber aonde você vai trabalhar no Japão. Você tem que conversar com a empresa que vai pagar o seu salário. Porque olha só, tem muitas agências que dizem que, não, isso daí não sei o quê, e não te passam para a empresa que realmente vai pagar o seu salário, o seu lerite, tá? Então vocês têm que conversar com a empresa que vai pagar seu olerite para você saber todos os detalhes. Porque se você não conversar realmente com a pessoa que vai, com a empresa que vai pagar o seu salário, quando você chegar no Japão, você vai ter somente a empresa que te embarcou para lá. Não interessa se a empresa tem escritório no Japão, se não tem escritório no Japão, não é ela que pagou seu salário. Ela simplesmente fez o serviço de agenciamento te apresentando para alguma vaga lá do Japão. E ela não vai poder fazer nada em relação ao trabalho, ao tipo de trabalho e como você vai trabalhar, os horários, enfim, ela não vai conseguir fazer nada. Por isso é muito importante você definir isso bem detalhadinho, bem amarradinho aqui no Brasil antes do seu embarque, beleza? Bom, e independentemente de onde você estiver embarcando, se você estiver embarcando com a EcoJapan, se você estiver embarcando com outras agências, não tem problema. Eu presto serviço de assessoria para te ajudar todos os detalhes, te explicar passo a passo para ir para o Japão. Se você quer saber mais detalhes, me chama aqui, eu vou deixar o WhatsApp aqui, me chama aqui para a gente bater um papinho aí. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo, ou quem sabe a gente não se encontra por aí. Valeu!